Olá, queridos, a paz. Nesse vídeo de hoje eu queria compartilhar com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração, algo simples, mas que se encontra na sua palavra. E temos feito alguns vídeos falando acerca da vida de Jesus, e hoje eu queria compartilhar com você um vídeo um pouquinho diferente, que fala de uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, exortando a ele acerca de algumas funções que ele deveria ter e deveria fazer acerca da palavra de Deus, acerca do seu ministério, e compartilhar com você nesse vídeo acerca da Igreja de Cristo. E o tema dessa mensagem é o perfil da Igreja de Cristo. Eu queria que você pudesse entender essa palavra e que o Senhor ministrasse ao teu coração, para que a gente possa identificar qual realmente é o perfil da Igreja de Cristo. Não somente eu, como igreja, mas também a igreja que a gente tem ido, a igreja que a gente tem participado e tem tido a nossa comunhão entre irmãos. Será que realmente a nossa igreja tem vivido o perfil da Igreja de Cristo? Será que eu, como igreja, tenho vivido o perfil da Igreja de Cristo? É essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração que eu queria compartilhar com você, que você possa aí deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração e que ele possa trazer as realidades que você precisa para a sua vida. Diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 ao 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, como eu falei, o tema dessa mensagem, dessa palavra, é o perfil da Igreja de Cristo. Paulo já começa no versículo 1, exortando algo assim bem interessante. Ele começa dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Ele fala logo aqui, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. A primeira coisa que Paulo está já se dirigindo a Timóteo é na presença de Deus. O que eu estou te falando é na presença de Deus e de Jesus. E eu te exorto solenemente. Eu te exorto solenemente. O primeiro perfil da Igreja de Cristo é uma igreja que vive a palavra. E é o que Paulo vai dizer aqui no versículo 2 dessa carta. Olha o que ele diz no versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O primeiro perfil da Igreja de Cristo é uma igreja que pregue a palavra. Não há como você doutrinar o membro da sua igreja, não há como você exortar o membro da sua igreja se a sua igreja não vive a palavra. Se a igreja não vive a palavra, não tem como exortar um membro acerca da palavra. Então a primeira característica que Paulo diz aqui, e ele fala isso a Timóteo, é que nós, como igreja do Senhor, precisamos viver a palavra, precisamos estar pautados na palavra. A igreja de Cristo precisa estar pautada na palavra, porque se ela não está pautada na palavra, uma coisa que eu quero te dizer, não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que estar pautada na palavra. É uma palavra forte, mas é verdadeira. Se não está pautada na palavra, não é a igreja de Cristo. Entenda isso, guarde isso no seu coração. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, uma igreja que tem uma doutrina sã, um ensino correto, que proteja a igreja contra os falsos mestres. Eu queria compartilhar com você um outro versículo aqui em Tito, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Mensagem fiel, a palavra. Apegue-se a ela, para refutar aqueles que estão contrários a essa palavra.
Apegue-se a essa palavra. Sabe por causa de quê? Porque essa palavra é viva e é eficaz. E a igreja de Cristo precisa ser uma igreja que tenha uma doutrina sã, um ensino correto que proteja a igreja contra falsos mestres. A igreja de Cristo só vai estar preparada contra falsos mestres se ela verdadeiramente vivenciar a palavra de Deus. Porque virão outros, como Paulo aqui vai dizer mais à frente, pregando coisas que não são bacanas, não são legais. E se você não estiver firmado na palavra, você irá cair. E olha aqui, o tópico 3, uma igreja firme e que cumpra o seu chamado. Um pouquinho antes eu vou te falar que ler com você. Olha aqui no versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. A gente viu aqui no segundo tópico que a igreja que tem uma doutrina sã, um ensino correto, essa é a igreja de Cristo. Mas virão outros, olha o que diz aqui no versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu queria compartilhar com você aqui o tópico 3, uma igreja firme e que cumpra o seu chamado. Olha só o que Paulo diz. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Uma igreja firme que cumpra o seu ministério. Essa é a igreja de Cristo. E isso é o que Paulo está falando aqui a Timóteo, e que isso se reflita também para a nossa igreja, para as nossas igrejas. Uma igreja séria, uma igreja firme e que cumpra o seu chamado. E qual é o chamado da igreja? É o que Paulo está falando aqui, é pregar a palavra, é ensinar a verdadeira palavra, é ter uma doutrina sã, é cumprir o seu chamado. O chamado da igreja é levar outros, é levar pessoas que estão se perdendo à salvação. Pessoas que estão indo para um caminho de morte, levá-las ao caminho da salvação, ao caminho da verdade. O que temos visto é muitas igrejas que pregam tantas coisas, mas se esquecem de falar que Jesus morreu pelos seus pecados para que você tivesse vida e vida em abundância. A gente vê tantas igrejas pregando tantas e tantas coisas, mas sequer falam de Jesus. E aí Paulo está dizendo, isso não é igreja. São pessoas que falam, aquelas pessoas que estão sentindo coceirinhas no ouvido, como Paulo diz, querem ouvir coisas agradáveis, coisas bacanas, coisas legais, que você vai ficar rico, que você vai ficar tantas e tantas coisas. Deus tem prosperidade para a sua vida? Deus tem. Deus tem tantas e tantas bênçãos para a sua vida. Mas acima de tudo, Deus tem salvação para a sua vida. E essa palavra é viva e eficaz. E essa palavra que muda realmente a história de uma pessoa. É a palavra de Deus. É Jesus Cristo que muda realmente a história de uma pessoa. É isso que Paulo está falando aqui. E é isso que o Senhor está ministrando ao teu coração nessa manhã, nesse dia. E a conclusão que eu chego disso aqui é o que Paulo fala no versículo 7. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Será que nós, como igreja do Senhor, vamos poder falar como Paulo disse aqui no versículo 7? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ou nós temos se perdido? Ou nós temos se corrompido? Ou nós temos deixado coisas do mundo entrar na igreja ao invés de vivenciarmos a palavra? Meu querido, não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E é ela que muda a história das nossas vidas. E é nela que precisamos estar pautados. E é nela que precisamos estar pautados. E é o que Paulo está dizendo. E a primeira coisa que ele diz a Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, está dizendo, esteja preparado em qualquer momento nessa palavra. Porque é ela que vai te conduzir, é ela que vai realmente direcionar você naquilo que é certo e daquilo que não é certo. Então, meu querido, o que eu queria te dizer nesse dia, guarde essa palavra. Porque virão pessoas dizendo coisas que talvez não estejam aqui nessa palavra. E se você não estiver firmado nela, você vai cair e vai trilhar caminhos que o Senhor não quer para a sua vida. O que eu queria dizer nessa manhã, esteja firmado na palavra. Tenha realmente o perfil da Igreja de Cristo, que é um desses 3 perfis que eu compartilhei com você. Uma igreja que prega a palavra, uma igreja que tem uma doutrina sã, uma igreja firme e que cumpra o seu chamado.
que isso esteja guardado no teu coração. A gente tem pregado aqui acerca de Jesus e o Senhor ministrou essa palavra aqui ao meu coração. Eu creio que nós vamos ainda continuar fazendo alguns vídeos acerca da vida de Jesus, mas também eu queria que você estivesse preparado que daqui um pouco à frente também vamos compartilhar um vídeo falando acerca de avivamento, acerca do que é o verdadeiro avivamento. E uma das características aí, deixando assim um gostinho para você, uma das características do verdadeiro avivamento é estar pautado na palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento está pautado na palavra de Deus. E aqui, uma igreja de Cristo, firme, sincera, verdadeira, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. E como eu te falei, se ela não está pautada na palavra de Deus, se a igreja não está pautada na palavra de Deus, ela não é uma igreja de Cristo. Entenda isso. É uma palavra forte e dura, mas é a verdade. A igreja de Cristo ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a sua família, a sua casa, que você seja realmente referencial do Senhor aonde você estiver. Tá? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.